Camila Vaz e esse é mais um episódio do Tempo de Saber. Você se lembra de tudo que aprendeu na escola? Se você, assim como eu, também já esqueceu várias coisas, aqui vai uma notícia. O que eu vou te contar hoje, a escola não te contou. Pois é, hoje eu vou falar sobre alguns fatos assustadores sobre a humanidade. Coisa cabeluda mesmo, você vai achar que é sinopse de filme de terror. Fica comigo e roda a vinheta! Mas antes de entrarmos no lado negro da força, se inscreva no canal, dá aquele like e ativa o sininho para não perder nada. Afinal, só quem é curioso sabe o trabalhão que dá se manter informado. Bom, pra gente começar, vamos falar sobre a praga da dança. Algumas pessoas conhecem como mania da dança. E sim, esse fenômeno social surgiu na Europa durante o final da Idade Média, no início da Renascença, em 1374. Na Alemanha, mais especificamente em Aachen, um grupo de pessoas começou a dançar freneticamente nas ruas, sem motivo algum. O mais curioso é que esse comportamento se espalhou por outras cidades e regiões, assim, do nada. Até 1375, o fenômeno continuou se espalhando por outras partes da Europa, afetando áreas como França, Países Baixos e Suíça. Os afetados dançavam sem parar por horas, dias e, em alguns casos, semanas, muitas vezes até a exaustão e a morte. A praga da dança assumiu características epidêmicas, afetando comunidades inteiras. E quem era afetado por essa mania se reunia em grandes grupos para dançar nas ruas, enquanto os outros assistiam. Algumas testemunhas diziam que as pessoas pareciam estar em espécie de transe, sendo incapazes de controlar os movimentos do corpo, dançando até a exaustão. Eu gosto de dançar, mas você imagina dançar até a exaustão? Dizem também que os comportamentos estranhos, como saltos, gritos e movimentos descontrolados, eram normais. Normais? Na época, a comunidade, sem saber o que fazer, começou a organizar procissões religiosas para invocar a ajuda divina, enquanto outras implementavam medidas seculares para conter a tal mania. No século XIV, misteriosamente, o fenômeno começou a diminuir, mas não tem nenhum evento específico que marque esse trecho da história. Pô, não sabia. E assim, ela é considerada um episódio de histeria do comportamento coletivo. Na verdade, tem diversas interpretações, que variam com teorias relacionadas a fatores psicossociais, como tensões sociais e estresse. Oh meu Deus, Freud! Oh meu Deus, Jung! Será que isso tem a ver com as dancinhas que a galera faz? Bom, bora lá para mais uma curiosidade, né? Já ouviu falar da prática de gibbering? Sendo bem sincera, o nome pode até não ser conhecido, mas com certeza você já viu ela em algum filme. O gibbering foi uma prática histórica que envolvia exibir corpos de criminosos condenados publicamente, geralmente após a execução. Isso era feito como uma forma de dissuadir os outros potenciais infratores. E em pensar que a gente reclamava quando a mãe jogava um chinelo na gente, né? A palavra gibbering derivou do termo francês gibet, que se referia a uma estrutura usada para exibir os corpos. A prática tem raízes que remontam à Idade Média, quando começou a ser utilizada como uma forma de punição pública. O processo começava geralmente com a execução de criminosos, que podiam ser enforcados, decapitados ou sofrer outras formas de pena. Quando acontecia a execução, os corpos eram preparados para exposição pública. Isso muitas vezes envolvia a mumificação do cadáver ou a preservação por outros meios para prolongar a exibição. Você consegue imaginar isso? O corpo era colocado numa estrutura elevada, geralmente em locais públicos, como cruzamentos de estradas, praças ou encruzilhadas. Esse procedimento variava de região e período histórico. Em alguns lugares, os corpos eram exibidos por um período limitado. Já em outros, a exposição podia durar meses.
Ao longo dos séculos, a prática do Gibbering foi desaparecendo, sendo oficialmente abolida em muitos países, à medida que os sistemas legais foram reformados nos séculos 18 e 19. A evolução das atitudes em relação à punição mudaram graças aos direitos humanos. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Ufa! Bora para mais uma curiosidade. Fome de Bengala. E essa, você já ouviu falar? Sorte a sua, porque quando eu li sobre isso, eu fiquei péssima. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Para quem não sabe, a fome de Bengala foi uma das maiores tragédias humanitárias do século XX, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra teve impactos significativos em todo o mundo, incluindo a Índia, que era uma colônia britânica na época. Todo esse problema demandou recursos e agravou as condições econômicas em muitas regiões. No ano de 1941, com a expansão da guerra no Pacífico, as rotas do fornecimento para o sudoeste asiático foram interrompidas, dificultando ainda mais o abastecimento de alimentos. Em seguida, no ano de 1942, o governo britânico implementou políticas que priorizavam a extração de recursos da Índia, deixando a região vulnerável a crises alimentares. Mas de 1942 até 1943, por conta de uma série de eventos climáticos adversos, houve uma baixa na safra de arroz, aumentando assim o preço dos alimentos, tornando tudo inacessível. Ainda em 1943, apesar de saberem das condições precárias com relação à fome, infelizmente o governo britânico recusou ajuda internacional e limitou as importações de alimentos, dizendo que havia suprimentos suficientes para o país. A crise, então, resultou na morte de aproximadamente 3 milhões de pessoas, se tornando uma das maiores fomes da história moderna. A fome de Bengala teve um impacto profundo nas aspirações pela independência da Índia. A insatisfação com a resposta britânica à fome alimentou um movimento pela independência, liderado por figuras como Gandhi. Pessoal, quando a gente acha que tá ruim, sempre pode piorar. Eu sei que você deve estar meio em choque, né? Mas eu avisei no começo do vídeo que a coisa era cabeluda. Antes da última curiosidade, já se inscreve no canal e dá aquele like no vídeo. Não te custa nada e ativa o sininho para não ficar fora dos bafos históricos. Aliás, me diz aqui nos comentários o que mais te chocou até agora. Bora pro último do dia! Unidade 731. Não tô falando da Área 51, dos ETs e etc. A Unidade 731 foi uma unidade militar de pesquisa e desenvolvimento biológico do Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi responsável por uma série de atrocidades e experimentos humanos que ficaram conhecidos como os horrores da Unidade 731. Em 1937, a Unidade 731 foi estabelecida oficialmente em Pinfeng, próximo a Harbin, na Manchúria. Ela fazia parte de uma rede de pesquisas biológicas químicas do Exército Imperial Japonês. O líder era o microbiologista Tenente-General Shiro Ishii. Sob a sua direção, a unidade realizou uma série de experimentos brutais e desumanos em prisioneiros de guerra, principalmente em chineses, mas também russos e mongóis. E como é? Mongóis. E eu que disse? Mongóis. E como é? Mongóis. Os experimentos realizados incluíam dissecações de pessoas vivas, testes de armas biológicas, exposição a agentes químicos, congelamento humano e estudos de desnutrição e qualquer outro procedimento desumano. Também foram realizados testes com armas biológicas em cidades e vilarejos da Manchúria. Esses testes incluíam o lançamento de bombas contendo bactérias e outros agentes patogênicos, resultando na morte de milhares de civis. Em 1945, conforme a Segunda Guerra chegava ao fim, a Unidade 731 tentou destruir suas evidências de atividades criminosas. Isso inclui a execução de prisioneiros para evitar que revelassem informações. Isso é muito sério. Logo após a guerra, as autoridades dos Estados Unidos concordaram em conceder imunidade aos membros da Unidade 731 em troca dos dados coletados em seus experimentos.
Essa decisão foi tomada para obter informações sobre pesquisas biológicas e armas que poderiam ser úteis à Guerra Fria. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Sério, de 1950 até 1980, essas atrocidades foram desconhecidas do público. O envolvimento dos Estados Unidos na obtenção de dados da unidade contribuiu para a ocultação desses crimes da guerra. Somente a partir de 1980 é que essas informações sobre a atividade da Unidade 731 começaram a emergir publicamente. O governo japonês emitiu pedidos de desculpas, mas o assunto continua sendo fonte de tensões diplomáticas e disputas históricas na região. Os horrores da Unidade 731 representam um dos capítulos mais sombrios e condenáveis da história militar e ética durante a Segunda Guerra Mundial. As atrocidades são lembradas como violações graves dos direitos humanos e padrões éticos de pesquisa médica. Gente, eu tô perplexa. Acho que eu vou até sonhar com isso. Aliás, tô pensando aqui, eu poderia fazer um vídeo com algumas curiosidades sobre sonhos. Gostou da ideia? Deixa aqui nos comentários. Bora, Camila! Que eu bora! E não custa lembrar, se você ficou até aqui, já se inscreve no canal, dá um like no vídeo para ajudar a gente a criar novos conteúdos com bafos históricos e ativa o sininho, não custa nada e você ainda fará alguém feliz. Bom, e por hoje é só. Até o próximo vídeo. Bye!